Já tiveste aquela sensação de que a tua vida chegou num rumo sem volta? Mas, e se o fim que estás a ver hoje for, na verdade, o começo de algo maior? Hoje vais perceber porque nem tudo o que acaba é um fim de verdade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, muito prazer. O meu nome é Hilda. Seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Bem, senta aqui, bem muito próximo de mim. Vamos conversar. Vamos ter aquela conversa que mexe com as nossas raízes. Sem pressa, mas com alma. E antes de começarmos, olha, define uma palavra que descreva como te estás a sentir agora mesmo. Só uma palavra. Estou super curiosa. Meus amigos, hoje vamos conversar sobre uma passagem muito especial que fala de perda, disciplina, mas também de promessas e recomeços. Ele está em Jeremias no capítulo 32, dos versículos 31 ao 44. Este trecho acontece num momento muito sombrio. Jerusalém está prestes a cair. A cidade está cercada. O povo está exausto. E Jeremias, o profeta, ele está preso. Mesmo assim, ele recebe uma mensagem de Deus que mistura justiça e esperança, que é aquele tipo de mensagem que parece contraditória. Vai piorar antes de melhorar, mas vai melhorar. Pois é, contraditória, não é? A ira de Deus começa dizendo que Jerusalém tinha motivos. Tinha motivos da sua ira desde o dia em que foi construída. Parece duro, mas Deus está a expressar o seu cansaço de ver o seu povo repetindo os mesmos erros. Idolatria, injustiça, desobediência, esquecimento. É exatamente o que acontece ainda hoje. E o texto ainda fala, muito claro. Os reis, os sacerdotes e os profetas, todos se afastaram dele. Viraram-lhe costas, colocaram ídolos dentro do templo, o lugar que levava o nome de Deus. Agora pensa nisto. A casa de oração tornou-se o quê? Um espaço de idolatria e pecado. É como se aquele povo tivesse trocado o relacionamento vivo com Deus por rituais vazios, talvez por hábitos religiosos, mas sem coração. Ou seja, tu já sentiste isso? Fazer as coisas talvez por hábito, mas sem coração. Diz-me aqui se já passaste por isso. Olha, eu já passei. Olha, e o pior? O pior é que chegaram a oferecer os próprios filhos. Pois é. Em sacrifício a Moloque. Uma prática super horrível, mas quem mostra até onde o coração humano pode ir quando se afasta de Deus. Então Deus ainda fala, por causa de tudo isso, essa cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ou seja, o juízo viria. Mas, e aqui está o mas, que muda completamente tudo. O mesmo Deus que permite a queda, também promete o recomeço. Já chegaste a um ponto em que tudo parecia perdido e de repente, olha, algo mudou. Conta aqui nos comentários quantas vezes caíste e Deus te ajudou a levantar. Ou melhor, a recomeçar. E nos versículos seguintes ele ainda diz, e é muito claro, eu os reunirei de todos os países para onde os expulsei. Ou seja, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho. Farei com eles uma aliança eterna e porei o temor de mim em seus corações, para que nunca se afastem de mim. Escuta o tom desta conversa. Deus não fala de restauração de uma nova relação, não baseada apenas em leis e regras, mas em um coração transformado. Um relacionamento interno e duradouro real. E mais, ele diz que vai se alegrar em fazer o bem ao seu povo. Essa é uma das frases mais lindas deste texto. E eu me alegrarei em fazê-los o bem. E os plantarei com todo o meu coração e com toda a minha alma. Imagina agora esta cena. O próprio Deus dizendo que vai se alegrar em abençoar. Essa é a essência do amor divino.
Mesmo depois do erro, ele ainda planeja. Restauração, verdade. E o que é que vem depois? Há uma imagem muito simbólica, mas muito poderosa. Deus fala que campos voltarão a ser comprados na terra, que agora está destruída. Imagina tudo arrasado, sem vida, sem esperança. Mas Deus te promete que no teu futuro haverá negócios, contratos, plantas crescendo outra vez. Ou seja, a vida voltará. O que hoje é uma desolação será palco de prosperidade. Jeremias estava preso. Tinha acabado de comprar, olha, um campo, um terreno. Um ato aparentemente sem sentido no meio daquela guerra, mas Deus estava usando isso como um sinal. O que hoje parece perdido, amanhã será restaurado. E esse é o tema central do capítulo e também o modelo de fé. Porque Jeremias comprou o campo não porque a situação era boa, mas porque acreditava na sua promessa. Qual foi o teu campo hoje? Aquela coisa que fizeste, olha, que fizeste por fé, mesmo sem veres o resultado. Isso vai inspirar alguém hoje. Por isso, escreve aqui. Comenta aqui, que eu gosto de ler os vossos comentários. Meus amigos, estou aqui com blá blá blá. Esta passagem não é sobre o povo de Israel. Ela fala diretamente, olha, e com a gente. Porque muitas vezes as nossas vidas também parecem. Parecem como Jerusalém naquele dia, não é verdade? Cercadas, sem saída, cheias de ruínas emocionais, familiares, espirituais. Mas Deus continua-te dizendo: eu ainda tenho planos de restauração para ti. Ainda se comprarão campos nesta terra, mesmo quando a culpa é nossa. Mesmo quando fomos nós que construímos os ídolos e fizemos escolhas ruins. Deus não desiste. E Ele castiga, sim. E não. Sim, porque nos faz, olha, abrir os olhos. E não. E Ele nos ensina o caminho. Mas o propósito nunca foi destruir, mas sim restaurar. Olha, e esta história ainda tem algo muito mais profundo. Deus não está apenas, olha, prometendo trazer o seu povo de volta fisicamente para Jerusalém. Ele está-nos a falar de um renovo espiritual. Quando ele diz, darei a eles um só coração e um só caminho, está a falar de unidade e conversão verdadeira. Isto ultrapassa, meus amigos, o antigo pacto. É o prenúncio de uma nova aliança, que mais tarde se cumpre plenamente em Cristo. Em outras palavras, Jeremias 32 é uma ponte entre o antigo e o novo, entre o Deus do juízo e o Deus da graça, entre um povo rebelde e um coração transformado. Agora pensa aqui comigo. O que é que isso realmente significa na prática? Significa que não importa o tamanho da ruína, da perda ou até do arrependimento, Deus ainda pode reconstruir. Pode ser num casamento que foi desfeito, numa fé que até esfriou, naquela amizade quebrada ou até num sonho que tu abandonaste, olha, faz séculos. Deus ainda pode dizer: eu farei voltar ao cativeiro. Eu restaurei esta terra. Existe um padrão na forma como Deus trabalha. Primeiro, Ele mostra-nos o erro e depois permite as consequências, mas sempre termina oferecendo esperança. Sempre há uma promessa depois da dor. E é isso que nos mantém vivas, a fé. A certeza de que Deus não nos abandona, mesmo quando estamos na prisão das consequências, como Jeremias estava. E olhem, nos últimos versículos ele ainda diz que campos serão comprados em toda a região. Benjamim, Judá, Jerusalém, nas montanhas, nas planícies do sul. É uma descrição geográfica completa, como se Deus, olha, quisesse dizer: não deixarei nenhum pedaço esquecido. Toda a terra será restaurada. É o replantio total da esperança. Percebes a estrutura de Jeremias 32, 31, 44?
O pecado e a consequência? O arrependimento e a promessa? A certeza da restauração? E isso é o mesmo que acontece com a gente. A história da nossa vida. Também, olha, ela é um ciclo entre a queda e o recomeço. Mas o final será entrega e fé. Sempre é a restauração. Então, meus amigos, se hoje tudo parece-vos perdido, lembra-te do campo de Jeremias e lembra-te mais da promessa de Deus. Ainda se comprarão casas, campos e vinhos nesta terra. O que é que isto significa? Ainda haverá vida, ainda haverá riso, ainda haverá colheita. Jeremias nos mostra que Deus é coerente e profundo, justo bastante para corrigir o erro, sim, mas amoroso bastante para não desistir. Ele não ignora as nossas falhas, mas também não cancela as nossas promessas. Ele disciplina e depois restaura. E é por isso que mesmo nos dias mais sombrios, ainda podemos dizer com muita fé, o Senhor ainda tem planos para esta terra. E Ele mesmo vai plantar esperança com todo o seu coração e com toda a sua alma. Olha, é só uma questão de tempo, até os campos florescerem de novo. E mais uma vez, se este vídeo tocou em ti, olha, dá agora um like, é um gesto pequenino, eu sei, mas vai ajudar muito, muito, muito a levar esta mensagem a mais pessoas. E se, olha, se gostaste desta conversa e ficaste até ao fim, foi porque tocou o teu coração. Por isso, guarda-o e partilha com alguém que realmente, olha, também precisa ouvir isto hoje. E lembra-te, se Deus, através dos meus lábios, falou contigo hoje, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado, o que é que nós fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Deus vos abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!